Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal. Meu nome é César Tanaka e nesse vídeo eu vou iniciar uma série que explica as principais funções lógicas do Excel. Hoje nós vamos começar com a função E. E se você tem interesse nesse assunto e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se porque assim você nos ajuda a continuar produzindo conteúdo gratuito e de qualidade. A função E é uma função lógica, ou seja, o resultado é verdadeiro ou falso. Todos os critérios da função E têm que ser verdadeiros para que o resultado seja verdadeiro. Por exemplo, para obter a habilitação para dirigir um automóvel, é preciso do quê? Preciso apresentar a documentação necessária e fazer o curso de formação de condutores e passar nos exames teórico e prático. Se algum desses itens não for satisfeito, a pessoa não vai ter a habilitação para dirigir o automóvel. Tem que ter todos os itens, nesse caso todos os 3 itens aqui. Como é que a gente usa a função E no Excel? A gente pode demonstrar por uma tabela verdade. O que é uma tabela verdade? É uma tabela com todas as combinações de condições. Então aqui tem a condição 1 e a condição 2. Todas as combinações possíveis, são 4 combinações, e a função E é usada assim, ó, igual E, o E vai no começo, abre parênteses, e aqui você coloca os critérios. Pode colocar um por um ou selecionar o intervalo todo, vou fechar parênteses, enter, deu falso, né? Falso e falso, o resultado é falso. Vou copiar a fórmula para as próximas linhas, e o resultado só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Nesse caso, os 2 itens, as 2 condições. Em vez de usar falso ou verdadeiro, você pode usar 0 para o falso e 1 para o verdadeiro. Aqui embaixo eu vou colocar então 0 e 0 para o falso, 1 e 0 aqui para a segunda linha, 0 e 1 para a terceira linha, 1 e 1, verdadeiro e verdadeiro, e o resultado vai ser igual. E, abre parênteses, vou colocar agora um item, depois outro item. Uma condição, ponto e vírgula, outra condição, fecha parênteses, enter, deu falso, vou arrastar. Observe que vai dar o mesmo resultado aqui da tabela de cima. E como é que eu uso a função E para 3 critérios? Condição 1, condição 2 e condição 3. Então eu tenho uma tabela verdade com todas as possíveis combinações de 3 condições. E a condição vai ser a seguinte, igual E, seleciono aqui as 3 condições, fecha parênteses, enter, e vou copiar para todas as linhas. Observa que só é verdadeiro aqui na última linha, onde tudo é verdadeiro. Então, resumindo, pessoal, a função E só vai ser verdadeira se todos os critérios forem verdadeiros. Se tiver um critério apenas que for falso, o resultado final é falso. O que não é a função E? Toma cuidado aqui, pessoal. Na linguagem escrita ou falada, as palavras podem ter mais de um significado. Por exemplo, pé. Pé pode ser parte do corpo usada para se locomover. Mas se você fala pé de cabra, é uma ferramenta. Se usar pé de meia, é uma reserva financeira. Se usar pé de boi, é algo simples, despojado de luxo. No caso da palavra E, considere a seguinte situação. Vou convidar para uma festa os meus parentes e os meus amigos de trabalho. Então, olha só. Se for parente e não for amigo, ele pode ir à festa, porque é parente. Segundo caso, se não for parente e for amigo do trabalho, pode ir à festa, porque é amigo do trabalho. Terceiro caso, é parente e também é amigo do trabalho. Esse pode ir à festa mais ainda, né? Último caso, não é parente e não é amigo do trabalho. Não pode ir à festa. Esse E, pessoal, não é o E do Excel. Esse E tem significado de mais, de adição. É como se eu falasse assim, ó. Vão à festa os amigos mais os parentes. Esse E não é o E do Excel. O E do Excel, se você usar isso aqui, ó, se você usar o E lógico do Excel, o significado muda. Só vai à festa se a pessoa for parente e ao mesmo tempo for amigo do trabalho. Então, se ele for só amigo do trabalho, ele não vai. Se ele for só parente, ele não vai. Se ele não for amigo nem parente, ele não vai. Só vai se for as duas coisas ao mesmo tempo, se tudo for verdadeiro. Esse é o E do Excel. Então, cuidado com o modo que você fala na hora de traduzir para o Excel. Do Excel é só um jeito, só o E lógico, que todas as condições têm que ser verdadeiras. Agora, quando a gente fala, pode ser uma coisa ou outra. Cuidado na hora de traduzir aquilo que você fala para o Excel. Vamos para uma aplicação. Eu tenho aqui uma tabela com algumas colunas. País, vendedor, valor do pedido, data do pedido, e eu quero saber se pode liberar crédito. Para isso, vamos aplicar 3 condições. Condição número 1, o país tem que ser Brasil. Condição número 2, tem que ser um valor maior ou igual a R$ 1.500. E condição número 3, a data tem que ser
maior ou igual a partir de 1º de abril de 2024. Então eu vou colocar aqui a função e. Tem que atender os 3 critérios, bem simples, né? Então igual e, abre parênteses, primeiro, o país tem que ser Brasil. Vou clicar no Brasil, vou verificar se é, abre aspas, Brasil. Por que aspas? Porque é texto. Texto vai entre aspas. Ponto e vírgula, segundo critério, valor maior ou igual a 1.500. Vou clicar no valor, vou comparar se ele é maior ou igual a R$1.500. Ponto e vírgula, terceiro critério, data a partir de 1º de abril de 2024. Então eu vou colocar aqui, ó, data maior ou igual, e aqui eu vou usar essa própria célula, vou clicar nela, vou colocar F4 para que quando eu copiar ela não desça, vou fechar parênteses, coloquei cifrão então antes do I e antes do 4 para ficar travado aqui, fixo aqui, Enter. Aqui deu falso, né? Por causa da data, por causa do valor. O país é Brasil. Vou copiar para todas as linhas. A tabela é longa. Aqui deu um monte de falso por conta da data. Vamos ver a partir de 1º de abril. Vamos lá para baixo. Fevereiro, março, abril. Aqui começa a dar alguns verdadeiros. Olha essa aqui, por exemplo. Ó. País é Brasil. Valor é 1.512, maior que 1.500. E é 2 de abril. Aqui, 2 de abril, 1733, Brasil. Tá certo? Então, essa é a função e. Porém, para terminar, ninguém gosta de ver uma tabela cujo resultado é falso ou verdadeiro. Como é que a gente faz para resolver isso? Vou copiar aqui o cabeçalho e a gente usa a função C. A função C normalmente é usada junto com a função lógica e, ou, etc., que nós vamos ver nas próximas aulas. Igual C, abre parênteses. Aqui está pequeno, está teste lógico. A dica está como teste lógico. O que é o teste lógico? Alguma coisa que dá verdadeiro ou falso. Isso já está feito aqui do lado. Olha. Se E2, o que eu quero que dê como resultado se o E2 for verdadeiro? Se E2 for verdadeiro, eu quero que coloque, por exemplo, sim, vai liberar o crédito. E se E2 for falso, o que eu quero que apareça? Vou colocar entre aspas, não, eu não quero crédito liberado aqui. Fecha parênteses, Enter. Nesse caso deu não, né? Porque é falso. Vou copiar para todas as linhas. Aqui está tudo não. Vamos até abril. Até abril aqui, ó, começa a aparecer sim, quando é verdadeiro. Então, o que faz a função C? Ela traduz. Quando for falso, ela coloca não. Quando for verdadeiro, ela coloca sim. Então, a função C, pessoal, nesse caso, é uma simples tradutora. Verdadeiro é um valor, falso é outro valor. É algo muito mais humano. E se você quiser fazer numa fórmula só, vou aumentar aqui, ó, vou copiar essa coluna novamente. Você pode fazer numa coluna só. A fórmula fica mais extensa, mas dá o mesmo resultado. Vamos lá. Vou diminuir um pouco essa largura da coluna anterior. Igual C, abre parênteses. Eu vou ter que combinar 3 condições com a função E. Então já vou colocar a função E. E, abre parênteses. Condição 1. País é Brasil. Então, isso aqui igual abre aspas, Brasil, fecha aspas. Primeira condição colocada, ponto e vírgula. Segunda condição, valor do pedido maior ou igual a 1.500, ponto e vírgula. Terceira e última condição nesse caso, aqui a data tem que ser maior ou igual a essa data aqui. Vou colocar cifrão nela, fecha parênteses da função E, ponto e vírgula. O que você quer que apareça se tudo isso aqui for verdadeiro? Quero que apareça sim, tem crédito, né? Então vou abrir aspas, sim, ponto e vírgula. E o que você quer que apareça se for falso, né? Se essa condição toda for falsa? Quero que apareça não. Fecha aspas, fecha parênteses, Enter. E agora eu vou copiar para todas as linhas. Dá o mesmo resultado aqui que a coluna anterior, né? Vamos voltar aqui em abril, olha só. O mesmo resultado que a coluna aqui anterior. Fica tudo numa fórmula só, se você preferir. Pode fazer em 2 etapas ou fazer em uma fórmula só. Não se esqueça de acompanhar o canal. Nas próximas aulas nós vamos ver as funções ou, exclusivo ou, função não, que são as principais funções lógicas do Excel. Se você gostou desse vídeo, clique no botão de curtir e inscreva-se no nosso canal, porque assim você nos ajuda a sinalizar para o YouTube e para as redes sociais que esse vídeo é interessante e dessa forma ele divulga esse conteúdo para mais pessoas. Não se esqueça de acionar o sininho das notificações para saber quando houver novidades nesse canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.